Na sequência, então a gente chama o Zivaldo Lucas Silva Palma, que vai apresentar o trabalho Radiofonia e Sociedade, Registros Historiográficos para o Desenvolvimento da Música em Manaus. Está tendo tudo no tempo certinho. Boa tarde. Boa tarde. Muito prazer, meu nome é Rosivaldo Lucas da Silva Palma, para quem não conhece. Eu vim apresentar para vocês o trabalho Radiofonia e Sociedade, Registros Historiográficos para o Desenvolvimento da Música em Manaus. Esse é um trabalho de revisão bibliográfica, onde um dos principais autores, inclusive, foi a professora Luciane Mello. Não só por ser minha professora, mas por conta dela realmente ter desenvolvido uma tese em cima dessa temática, né? Onde eu também fui orientado pelo professor Renato Brandão. E, assim, só um segundinho. E eu começo essa defesa pela seguinte parte, né? Como muitos podem não saber, existem alguns tipos de ondas. E para a rádio, essas são as principais, onde nós temos a rádio AM e a FM. Sendo as ondas AM de amplitude modulada, onde elas se caracterizam principalmente por ter uma abrangência de sinal, ou seja, elas se estendem por muitos e muitos quilômetros, só que elas também são muito suscetíveis a eventos climáticos, interferências de outros aparelhos próximos e outros sinais, e elas têm uma baixa qualidade sonora, no geral. Já as ondas FM, de frequência modulada, elas têm um alcance menor, coisa de 150 km, algo que a gente poderia chamar de alcance regional. Só que elas sofrem menos interferências e, fora isso, elas têm uma qualidade sonora maior. Isso faz isso tem tudo a ver com essa questão da rádio aqui no Amazonas pelo seguinte fato. Antigamente nós tínhamos rádios apenas AM aqui. Essas rádios AM elas eram principalmente voltadas tanto para quem estava na cidade como quem estava no interior, onde se noticiavam coisas sobre os produtos, que na época era a época da borracha, então noticiava-se como é que estavam esses produtos em relação à bolsa, né, no exterior e tudo mais. Só que quando a gente foi chegando próximo ali do período militar já, Estado Novo, etc., nós precisamos, por conta de certas ideologias que os políticos da época não consideravam aceitáveis, ou então, por medo mesmo, eles resolveram fazer uma estratégia chamada guarda-chuva eletrônico, no qual eles começaram a usar essa frequência modulada, que tinha menor alcance, ou seja, menos possibilidade de vir informações e transmissões de outros países para dentro dessa nossa região. E nesse caso, eles limitaram o alcance. Obviamente, prejudicou as pessoas que estavam no interior, que ainda só tinham acesso a essa tecnologia AM. Bem, na Amazônia em si, a gente começou essa trajetória radiofônica com Lizardo Rodrigues e o maestro Donizete Condim, onde eles tinham um programa que até então foi chamado de Voz da Varicé, onde se tratando principalmente da parte musical, o maestro Donizete Condim sempre colocou grande parte dos mestres do classicismo, do barroco, enfim, Bach, Beethoven, esse tipo de execução. Só que as pessoas reclamavam, elas não gostavam. Pediam que se colocasse também samba, abrisse espaço para a música popular. Coisa que só foi mudar quando o Stulander Lima começou a reestruturar essa rádio junto a Lizardo Rodrigues e o maestro Donizete, onde eles começaram a abrir espaço para artistas aqui da região, sendo alguns nomes desses, né, Aldarípedes Alcântara, Guilmar Cunha, Denise Cavalcante e Cecília Andrade, onde eram representantes do samba, brega, do pop nacional e até mesmo internacional. Desse modo, né, nessa época também nós começamos a partir de 1955, tivemos um marco, onde surgiu a Rádio Rio Mar, que está ali na primeira foto,
onde o curso do meu mouse acabou de passar. E 5 anos depois surgiram também Rádio Baré e Difusora, enfim, essas rádios que nós conhecemos até hoje, né? E nessa mesma época, a gente teve na verdade, alguns anos depois, tivemos a compra da Rádio Rio Mar pela Prelazia do Estado do Amazonas, do qual mudou o cunho da apresentação, que antigamente também tinha esse mesmo espaço de apresentar artistas daqui, de colocar as pessoas para cantarem e tudo mais, né? Faziam os chamados castings, como a própria professora Luciane fala, defende no trabalho dela. Bem, após isso, né, a Rio Mar passou a se concentrar mais no campo do jornalismo, fazer coberturas de eventos, coisas como, por exemplo, um dos marcos é a visita do Papa aqui na cidade, se eu não me engano, João Paulo II. E essa aqui, ó, é uma das poucas fotos que eu encontrei desses programas mais antigos, registros assim, de como era o casting das pessoas e como era uma foto de estúdio. Bem, minhas considerações finais sobre isso, né? O rádio na região norte, em si, ele influenciou as pessoas pelo seguinte fato: era um meio de comunicação onde principalmente os jovens naquela época consumiam, ouviam músicas, e isso influenciou o fazer musical deles. Porque para se ter, vamos dizer assim, para se ter um bom repertório, era necessário ouvir as tendências. Isso já era assim, desde aquela época. E eles passavam horas ouvindo rádio, tentando tocar as músicas, pegar de ouvido, às vezes de memória. Alguns transcreviam, e dessa mesma forma o rádio permitiu que a Amazônia em si não fosse só um lugar onde haviam lendas e mais lendas. Por meio dessa conquista radiofônica, a gente pôde ter voz para as demais regiões do país. O rádio, como já defendi, né? Assim como moldou o fazer musical da região, moldou o fazer musical do país inteiro. No demais, agradeço a todos pela atenção. E essas aqui são as referências bibliográficas que eu consultei para poder fazer o meu resumo. Muito obrigado. Dúvidas, alguma pergunta? Eu tenho. Ih, Jesus. Tudo bem. É porque o rádio realmente é muito importante no mundo inteiro. E em especial na Amazônia, né? Aí quando você... Pode voltar no começo? Posso? Na verdade, eu queria fazer uma reflexão contigo, não era uma pergunta. Porque o que seria bem relevante de colocar também é trazer o que marcou muito porque a temática, né, você fala de sociedade e desenvolvimento da música, são as ondas curtas e as ondas médias. As ondas porque a gente tem uma comunicação com a música de vários lugares, especialmente da América Central, que vai modelar e influenciar muitas manifestações de beiradão, de todo o repertório de música urbana, dessa música que a gente chama música de salão, que é muito piano e povo cantando, etc., os regionais, através dessa outra categoria que é ondas curtas, médias e longas. Sim. Porque chegava muito aqui, né? Em todo lugar. Então, por exemplo, eu vi aqui, se eu via, atravessava continentes esse tipo de estrutura. E isso modulou muito o gosto musical. Né? O gosto musical é construído pela exposição. Então, antes de ter o tráfico de fitas que modela a prática musical no Amazonas e o trânsito através dos navios, tem essa influência do rádio grande, que realmente marcou muito. Assim, abrir também para essa perspectiva desses recortes de frequência, ondas curtas, médias e longas. Então. Principalmente curtas e muito longe. Sim. Bom, eu não trouxe mais essa temática um pouco mais técnica, né? Porque senão eu ia acabar me aprofundando demais e ia faltar espaço para algumas coisas que eu queria falar. Mas eu poderia ter consultado, por exemplo, um livro chamado Ondas Tropicais, O Nascimento do Beiradão e da Guitarrada, se eu não me engano, no Pará. Por conta de que o autor fala, né, que nesse livro eles tinham realmente essas 3 categorias de ondas que existem, isso aí é fato, e elas chegavam intracontinente, às vezes regiões
Com isso surgiram alguns problemas que tinham tinha alguns programas especiais em dias especiais da semana, como quinta-feira e terça-feira na Voz da Baricéia, que eles chamavam A Noite da Saudade e o outro chamava A Noite do Tango, que eram essas músicas que vinham dessas regiões ali de baixo, da Argentina, coisas que a gente conseguia captar e sincronizar aqui. Só que, infelizmente, faltou um pouco de pesquisa nessa área para poder eu aprofundar isso nesse momento. Não, mas é muito legal, é um assunto muito importante. Muito importante. Já? Mas o Gustavo quase que ele se mete no meio da... Eu perguntava também, mas... Eu não controlei, que eu já nem que eu fico na mesma roupa. Não, e tu respondes bem antes da minha pergunta. Eu ia perguntar justamente, eu acho um assunto fascinante esse. Rádio sempre incrível. É um assunto fascinante. Assim, eu ia perguntar justamente o que ficou de fora a partir dessa tua iniciativa de pesquisa. É tão fascinante. Então, já que tu já respondeu colaborar, Gustavo, quando o Sobral Santos naufragou, eu me lembro bem que não dava tempo da televisão produzir algum conteúdo, como hoje tem plantão, né? Não tem plantão da Globo, tem não tinha isso. Então tocou o telefone na minha casa, a minha mãe atendeu e a única forma que a gente tinha de ter acesso à informação que o Sobral Santos tinha naufragado na frente de óculos foi por conta da rádio. E eu me lembro da minha mãe tentando sintonizar o AM assim, porque o FM não tinha, mas era só AM para ver se a gente conseguia pegar. Porque FM é curta, né? Eu sou do FM, né? Aí eu ouvi falar no YouTube que existia. E a gente tinha aqui tanto não AM. Não sei se é do seu tempo. Não, é só o YouTube aqui pra frente, né? A gente pegava os rádios que vinham para a Zona Franca, eles vinham com a modulação FM, AM e SW. E no SW você ficava também pegando rádio da Alemanha, da França, a Voz da América pegava. Mas é isso aí, parabéns, você ficou de fora, né? Então, né, aproveitando o gancho do professor, ficou assim de fora muita coisa, inclusive eu queria ter trazido, a ideia na verdade do título do trabalho não era esse, né? Eu ia falar especificamente da Rádio Rio Mar, só que depois eu vi que ia fugir um pouco do meu contexto, que é a música, e principalmente do contexto artístico, né? Depois eu pensei em abrir um pouco o leque, só que aí eu já me complicar em outras situações. Eu gostaria de ter trazido uma entrevista que eu achei no YouTube, mas por falta de credenciais eu não trouxe, da Amazon Sat. Ficou de fora também eu falar um pouco mais dos artistas da época, né? Porque tinha muita coisa interessante, mas infelizmente eu tinha um espaço muito curto para discorrer. Esse negócio do rádio tem um problema bem grave. A gente não tem os sets do que ela tocava. Então, para estudar a recepção e para estudar a formação do gosto, que são duas áreas de conhecimento diferentes, precisa saber o que tocavam. E a gente só sabe o que tem de disco lá, só sabe do acervo. E daí, por exemplo, eu sei que quando a Tata Level chegou de Leipzig, ela vai para a rádio e toca um recital de piano no rádio antes de ir para o teatro. Toda vez que o Arnaldo Rebelo vinha para cá, ele ia lá e tocava. Então, o pessoal, muita gente escutava. Mas tem uma outra coisa, se interessar por rádio, tem uma perspectiva artística do rádio, enquanto uma coisa de fazer arte, que a professora Janete Howley trabalha, que é com rádio arte. É totalmente fora do trabalho, não é nessa perspectiva, mas também muito interessante pensar um rádio como um local de fazer artístico, não só como um grande vitrolão. Quem trabalha nessa perspectiva, que é típica da música, separa esse rádio que é vitrolão, que tem seu valor também, e trabalha com a rádio arte. Muito legal, muito bom. Boa tarde, Lucas. Só uma perguntinha assim chegou a haver alguma referência de locutor, de radialista da época, assim, que era bombava na AM, principalmente? Cheguei. Eu cheguei a pesquisar uma entrevista de um locutor da época da Rádio AM da Rio Mar. Só que eu, infelizmente, como eu te disse, não consegui referenciar tudo que necessitava para a BNT. Aí eu resolvi deixar de fora, né? Inclusive da Amazon Site também. Aí eu encontro essas entrevistas no YouTube, assim como o professor Gustavo, mas assim, por conta de ser relato de experiência, eu não sabia referenciar na época, né? Sem contar que foi um desafio muito grande escrever esse resumo para mim, porque eu já tinha pesquisado sobre rádio antes como parte do meu trabalho de TCC, do qual o professor Renato me orientou, né? Só que tinha sido uma perspectiva geral do rádio no Brasil. Quando a gente fala de Amazônia, é muito mais difícil. Inclusive, eu acredito que seja um dos motivadores do professor ter criado o grupo Banzeiro.
porque é um desafio você achar a história da Amazônia. Porque o povo daqui, infelizmente, não escreveu nessa época, né? Se escreve foi muito pouco. Então, a gente que está vindo agora, né, Reinaldo, que faz parte do mesmo grupo que eu, é muito interessante a gente fazer esse tipo de trabalho, porque é um desafio. Mas eu acredito que chegar aqui na frente, poder responder esse tipo de pergunta e dizer que eu, infelizmente, não consegui ainda trazer algo mais completo sobre, me motiva a pesquisar mais. Eu queria só lembrar também que assim, o que é apresentado é um resumo expandido, mas daí ele vai reelaborar, todo mundo vai reelaborar o trabalho e vai ser feito um artigo completo que vai ser publicado. Tanto um capítulo de livro, vai ser um capítulo de um livro e também uma análise do evento. Então isso vai ter tempo. Por isso que a gente tem esse tempo para conversar, como ele falou rapidinho, a gente tem tempo para dialogar sobre isso. E daí você vai ter tempo de fazer essas referências e procurar essas soluções. O Rosiel não quer falar nada? Não. É porque o rádio é um assunto que na Amazônia ele tem uma boa exploração na área da comunicação, né? A comunicação tem bastante coisa produzida. Só que não estão muito interessados na questão artística, né? Sim. Então talvez os jornais de época que estão na hemeroteca possam ter alguns comentários. Mas a gente, comentário, por exemplo, que me interessa só do piano, eu encontrar fulano foi no rádio. O que tocou? Não sei. Só quando tem alguma crítica musical. Na primeira metade do século, o rádio ele ocupa muito espaço e às vezes as pessoas acabam comentando. Por exemplo, tem um comentário, fulano fez um fraseado assim, fez um fraseado assado, tocou piano, tocou isso aquilo. Só que é tudo muito solto no jornal, né? Mas às vezes acaba acontecendo. Eu me lembro assim, agora é relato de experiência, não tem nada a ver com pesquisa. Por exemplo, meu avô tinha rádio ondas curtas, ondas médias, e daí ele escutava, algumas vezes na semana, um programa que vinha direto da Alemanha. Aí tinha o negócio da América, né? Voz da América, que eles também gostavam de ouvir, porque tinha outra perspectiva, e tinha um negócio espanhol que eu não sei onde vinha, escutava também, tocava em casa. Porque o rádio foi o grande veículo, o mais rápido de trânsito de informações. Era muito rápido. Muito rápido. Porque fora isso, aqui tráfego de fita, comércio de música, né, através de partituras ou de gravações, que são um processo muito mais lento do que o consumo no rádio. Muito mais caro do que o rádio. Muito mais caro. É muito legal o trabalho. É muito importante para entender a Amazônia musical, entender o rádio. É isso, gente. Muito obrigado. E se achar uma coisa do Donizete Londinho, eu quero tudo, porque eu não tenho nada. E é o próximo compositor que eu quero fazer o catálogo. E não acho nada em tanto nenhum. Donizete Londinho. São dois irmãos Londinho, que tem toda de partitura, tem um monte de coisa de piano, festa na cachoeirinha, festa no monte de bairro. É isso. Agora então o Dr. Renato Brandão, com toada amazônica, célula rítmica tradicional. Boa tarde, gente, todo mundo aí. Obrigado pela presença de todos. O teu tem? O slide tem, né? Tem. Esse aqui. Acho que é. É, toada amazônica. Isso. Cadê o negócio? Oh, desculpa, eu pensei que o negócio estivesse passando. Gente, tudo bom? Vocês apresentar aqui também um resumo. Em primeiro lugar, explicar o porquê desse trabalho que... Isso. De baixo para a gente, como o Lucas mesmo falou, né, nós inauguramos um grupo de pesquisa que vai ser sobre cultura e desafios amazônicos, que eu acho que é um nome tão clichê, né, desafios amazônicos, mas ficou tão... Porque eu também trabalho com inclusão, essas coisas todas, então o grupo está ali para isso, tá? E o que traz a reflexão para esse trabalho, parece ser um trabalho muito simples em relação ao que é... É o de cima, Renato. Aí. Beleza. O que vem me chamando a atenção enquanto pesquisador, enquanto músico, em relação ao que aconteceu com a toada
do momento que eu conheço a toada, eu sou de família parentinense, minha mãe é parentinense, até de uma certa forma, refletindo um pouco sobre isso, que meu avô, ele era um grande empresário em Parintins, e a minha mãe vivia um contexto muito mais elitizado e o boi não pertencia à vida dela, né? Hoje você vê uma outra concepção, as meninas crescem de famílias abastadas ali, desejam ser sinhazinhas da fazenda, invejam as cunhas morangas, que de fato tem um perfil mais amazônico, então essas coisas comentando assim mais pessoais, e isso me fez refletir sobre a música do músico que eu sou, e toquei boi durante muito tempo, né? Fiz parte desse contexto, com grupos importantes aqui em Manaus na década de 90, quando o boi explodiu. Então, eu tenho o interesse do ano que vem promover uma pesquisa muito mais profunda que traga dessa primeira célula rítmica que nós identificamos como essa toada mais moderna, essa toada mais que realmente gera o conceito e acompanha a declaração do Festival de Parintins como patrimônio material e imaterial, né? Para nós conseguirmos estabelecer um catálogo rítmico de todo esse desenvolvimento da toada, do ritmo da toada em relação ao que acontece em Parintins, tá? Então o conceito de toada, o conceito de toada hoje, e vejam bem que se nós estivéssemos há 10 anos atrás buscando um conceito de toada nos repositórios, nos mais simples, que são os dicionários, nós não encontraríamos ainda esse conceito de toada amazônica ou toada de boi-bumbá, que não é a mesma toada de bumba meu boi, é toada de boi-bumbá. E tanto dicionários como Michaelis, como Aurélio, já são dicionários que trazem esse verbete com uma especificação do que é a toada de boi-bumbá, porque realmente a toada começa como toada, porque vem do verbo toar, é uma canção de certa forma simples, que hoje não se rege mais pela simplicidade, e sim ela se rege pelas necessidades de encenação na arena, o poder de um ritual, ou o impulsionamento de uma galera, né? Ou a exaltação de um estandarte, de um item específico do que acontece, que acontece dentro do festival, que nós até mesmo vemos isso resvalando em outros eventos culturais do nosso contexto amazônico, até o sairé mesmo, quando você escuta, se bem que a gente estava escutando ali a música do Otávio, eu só via o Chimbinha e a Joelma, né, que é bem mesmo o calypso ali, né? Tá? Mas aí tem esse conceito, eu trouxe o conceito da Wikipedia mesmo, para nós vermos como isso tem chegado a um senso comum, chegado ali sem muita profundidade hoje de pesquisa, a gente chega e já tem, e é da Wikipedia, essa é uma tradução do texto em inglês, que aparece isso assim, que até mesmo para ver de que forma que eles vêm nos enxergando, tá? Mas que sim, a toada ela entra, a toada amazônica, a toada de boi-bumbá, ela já é algo próprio e já é considerado como um estilo amazônico. Só ler o tópico para mim, como a gente... Marujada e batucada. Marujada, isso. Marujada e batucada. Então, para a gente falar de toada, vamos pensar nos dois segmentos rítmicos que existem em Parintins, que é a marujada e a marujada do Boi Azul, acho que a maioria de vocês sabe. O mais bonito. Isso, que é mas é um congresso internacional e a gente, né, comenta dos dois, né? Mas aí tem, e a batucada que é do Boi Vermelho, lógico, por isso o Reinaldo está presente aqui, a batucada do Boi Vermelho, tá bom? Que, fazendo uma comparação com que, logicamente, nós não podemos deixar de citar, que a festa de boi-bumbá ela não é algo próprio amazônico, muito menos brasileiro. É uma manifestação cultural que é europeia, que ela vem junto com os portugueses para cá, certo? E um trabalho que existe, encomendado pelo governo maranhense, e respaldado por muitos teóricos, um deles, Camara Cascudo, entre outros, diz que o boi-bumbá está no Brasil inteiro, né? Está no Brasil inteiro, mas no norte e nordeste é que ele ganha essa força por certos apelos e até mesmo por uma questão de isolamento social, geográfico, nós temos isso. E mantendo essa questão do isolamento, nós temos a concepção do boi-bumbá aqui na Amazônia, que vem se diferenciando do boi maranhense. Eu, em conversa com o José Sobrinho, que é um músico muito
famoso no Maranhão, tem música gravada com a Xuxa e tudo mais. Eu estive lá na Casa das Mercedes, em São Luís, perguntei dele, Josias, mas por que o nosso boi é tão diferente de vocês? Ele me disse assim, Renato, não é que seja diferente, as regiões que ocorre o boi bumbá no Maranhão possuem sotaques diferentes, mas aí ele me diz uma região mais ao sudoeste do Maranhão, que ele diz assim, se tu fores escutar o boi, esse boi de terreiro lá, você vai ver que já é muito parecido com o boi de vocês. Só que também as pesquisas trazem e dizem que a nossa toada amazônica, ela é fruto basicamente de uma miscigenação entre o samba e o gambá, certo? Que é o samba, todo mundo é muito mais difundido, mais conhecido por todos, porque realmente a juventude parentinense daquela época praticava muito mais samba do que justamente o boi, e o gambá, que é o que dá uma herança ao boi, tanto do aspecto harmônico quanto do aspecto melódico. Então, se nós formos escutar os primeiros gambás, até mesmo a composição dos versos, nós vamos ver muita semelhança com as primeiras músicas também, as primeiras toadas de boi, quando a toada se desvencilha daqueles versos tradicionais e começa a se criar, começa a frutificar em versos autorais dentro do contexto ali de Parintins, né? E também são poucos os compositores. Nós tivemos aqui alguns anos atrás um ano, né, Gustavo, que a Luciane trouxe, o J. Carlos Portillo, trouxe o Nil, trouxe o Dutra, Raimundinho Dutra, que era o mais antigo da época. que é o mais antigo, que era praticamente... E o Arlindo, que tinha uma memória monstruosa de toadas antológicas, isso, antológicas, né? Mas a quantidade de compositores era muito pequena. Bom, o que ele decidiu aí? Aspectos metodológicos. Então voltei. Voltou. Eu de baixo. Esse aí. Aí já tá, mais um. Sotaques elevados. Já comecei a falar dos sotaques elevados. Então, o que me preocupa aqui hoje é em relação à identidade da nossa toada, porque a evolução ela é avassaladora, ela é atropelante, se eu posso usar um termo assim, que enquanto que nós, fazendo um levantamento dos textos produzidos e pensados e da análise do que é o boi do Maranhão, nós estamos muito atrás realmente dessas conceituações. Então seria um trabalho, como eu digo, esse trabalho inaugura umas argumentações que possam vir ano que vem, para que nós possamos nos debruçar em cima desses ritmos e observar. Só no disco de 2024, do Garantido e do Caprichoso, eu rapidamente identifiquei 20 levadas diferentes, certo? Enquanto que eu escrevi errado aí, porque no Maranhão o sotaque é a forma de tocar, tá? Está errado no slide. E o tipo de levado, o groove que a gente chama no popular, é chamado de baque. Lá. Então ele é de baque acentuado, só que o boi de Parintins ele cresceu para uma outra forma, onde que nós temos, por conta da competição desses bumbás, a eleição de itens, e esses itens demandam, dentro da criatividade dos compositores, para que eles concorram. E tem dinheiro envolvido, tem política envolvida com isso, e ele se demanda. Então nós vamos ter músicas para ritual, música entre tantas outras coisas, diferentemente do que acontece com o boi no Maranhão. E aí, como é que fica então essa identificação? Esse ano eu inquirindo ainda um músico do Caprichoso, que foi aluno nosso aqui, que é o Igor Saunier. Quando terminou a apresentação do Caprichoso, eu perguntei dele, Saunier, como é que chama essa levada de uma música, por exemplo, como o Ayatoré, como a Lagação, que são levadas já, são outros estilos. Ele olhou para mim e falou assim, Renato, não tem nome. Quem dá nome para isso somos nós, talvez, né, acadêmicos, que vamos dar nome para isso. Então, enquanto que o artista parintinense está preocupado realmente em fazer arte, em se desenvolver e competir, porque é uma competição, talvez estivesse conosco nesse desafio em buscar dar nome para isso, se eles vão aceitar ou não, mas nós temos ali, né, a intenção de
de conduzir dentro desse processo. O que é isso aí? Voltou. Voltou. Aí. Aí. Célula rítmica. A célula, tá? Então, inicia assim com a célula tradicional desse boi. Esse boi já. Por que eu escolho a década de 80? É porque quando, de fato, o boi ele se desvencilhou do modelo maranhense, dos batuques maranhenses, e a gente tem a chegada de Fred Góes, o J. Carlos Portillo utilizando o atabaque dele também para dar um baque dentro da musicalidade do caprichoso. Aí mais tarde, chega no final da década de 80, chega Sidney Rezende, entre Paulinho do Sagrado, o charango, ou seja, a partir desse momento nós temos esse instrumental compondo. Agora uma curiosidade, isso já dentro da minha família, né? Eu escutava o meu tio-avô, que como eu disse para vocês, era uma família, eles eram empresários, vendiam motores em Parintins, vendiam lá, vendiam aqui, e minha mãe não participava disso porque realmente era coisa de vagabundo, né? De coisas assim. E o que acontecia? A gente tem nessa figura da célula rítmica do boi a presença de uma marcialidade, de uma força dos tambores, porque Parintins, para quem não conhece Parintins cresceu muito, é uma cidade hoje com mais de 120 mil pessoas, mas naquela época, com 22 mil pessoas, a cidade era muito reduzida. Então, quando um boi saía do seu curral, começava a tocar no curral, eles tocavam para que a cidade inteira escutasse. E o outro boi, quando escutava aquilo, começava a tocar. E quando eles se encontravam, os hospitais todos já estavam avisados e o pau ia cantar, porque o meu tio dizia assim, era uma leve desculpa para eles entrarem, para eles brigarem, né? Então eles eram jovens que jogavam bola junto, iam para a igreja juntos, mas quando eles enchiam a cara e iam para o boi, essa batucada em si, eles se confrontavam. E dizem que o Garantido tem as bandeiras, sempre teve as bandeiras, porque eles usavam as bandeiras como lança, realmente. E eles chegavam às vias de fato, e quase crimes realmente de homicídio ocorreram nessa época, também comprovado pelo Carlos Magno e pelo Horácio, são das pessoas que eu entrevisto ao longo dos anos, eu venho entrevistando, certo? Então, a célula é essa, e a gente tem um instrumental, já botei o instrumental aí? Não. Já passou, voltou. Tá voltando. Tá, o instrumental que eu trouxe aqui, os instrumentos, basicamente tanto na marujada quanto na batucada, a gente tem esses instrumentos. Tem um rocá, esse rocá não é um rocá verdadeiro, esse aqui é um rocá de samba. Eu vou tocar um pouco alto aqui, mas só para vocês escutarem o som dele, está aqui, ó. Tá? O rocá que tocam em Parintins, normalmente são as mulheres que tocam, segundo o Jonas, é de madeira porque é mais leve e uma coisa que é muito característica da toada é que a toada não para. Né? O ritmo de toada não para, ele para quando realmente o arranjo pede, a convenção pede que se pare, mas de uma música para outra não para, ali na letra não para, e elas continuam tocando, e é um instrumento que ele fica presente, pode ver que a célula dele é bem completa. O surdo, né, que ele vai bater aqui em dois tempos, ó, uma batida forte e uma batida mais fraca. O repique, que é um som mais surdo, mais oco, assim, dentro da batucada, né? O garantido, aí sim vem. O garantido utiliza muito mais o repique, muito mais expressivo com o repique, cria frases mais elaboradas com o repique, mais que o caprichoso. E o caprichoso preza muito mais pela caixa clara, que é a caixinha que está aqui. E é o que a minha mãe dizia, né? Minha mãe dizia assim, a gente sabia que o boi estava chegando porque a gente escutava o surdo batendo e as palminhas que eu vou representar com essas duas coisas, que eram dois pedaços de madeira, dois tacos de madeira, que eles pegavam nos estaleiros lá e tocavam, que ela tem. Então essa é a gênese, é a básica do boi, né? Eu vou terminar aqui. Passou? Tá voltando. Mais um. Instrumental. Instrumental que eu mostrei para vocês agora. Gente, o nosso interesse no futuro realmente é compor essas células. Hoje a gente já identifica, já em 2024, nós identificamos boi binário, quaternário, ternário e binário composto. Tá?
Curiosidades. Curiosidade, só para terminar com umas curiosidades. Primeira curiosidade do Caprichoso é que o nome Marujada, contado nesse dia que o Dutra estava aqui, com a Rindo Júnior e tudo mais, é porque desses jovens ainda na década de 30 foi selecionado para ir para o serviço militar, e como ele tinha um estudo um pouco mais avançado, ele conseguiu entrar na Marinha, só que ele não serve a Marinha aqui no Amazonas, né? Ele vai para Recife. E de lá ele manda uma foto, ele vestido de marinheiro. Eles acham graça daquela foto, porque um cara que era tão fanfarrão agora estava submetido a uma condição, uma ordem unida, né, militar. E quando ele volta, que ele diz que ele vem passar umas férias em Parintins, eles recebem essa figura, né, que era do boi caprichoso, todos vestidos de marujo. E ali fica, que foram recebidos como marujada ficou marujada. O nome dessas batucadas, inclusive, agora nós participamos somos jurados, né? O Gustavo foi jurado também, o Stefano, tu não foste no jurado, não, mas já foi. Não. Então, aqui em Manaus a gente tem a ritmada, que é do boi, agora não vou saber dizer se isso é do corre-campo. Tem a tamburada, que é o nome do tambor, né? Um tambor indígena se chama tamburá. E a batucada, tem a marujada, só que a marujada, coincidentemente, no Maranhão também tem marujadas também por lá, tá? E o dia que a batucada parou, que é uma colaboração do Reinaldo, o Reinaldo mandou essa história, o boi, no dia 24 de junho de 1965, toca o primeiro tambor na Baixa de São José, lá em Parintins, o boi vermelho, e eles começam a bater. Eles vinham andando, quando eles chegam ali na Armando Prado, não sei se vocês... É uma rua importante, uma rua principal em Parintins. O boi, porque o que acontecia? Alguém pagava para o boi vir dançar, pagava uma promessa. O boi vinha andando, quando ele chega na frente da casa de uma pessoa, essa pessoa chamada Joaquim Ribeiro, ele pede para o boi fazer silêncio, porque a mulher dele está em trabalho de parto lá dentro. E aí o boi faz silêncio, eles param de tocar, eles escutam quem está fazendo, inclusive o parto. É a Dona Nega Parteira, que aparece em várias músicas aí do festival, e eles esperam. E nessa noite de 24 de junho, quando eles escutam o grito do neném, quando a batucada volta a tocar, é arrepiante essa história, né? Volta a tocar e ali nasce. Quem é que nasce? Nasce o João Paulo Ribeiro, que é um dos maiores instrumentistas, e mais. Nasce nesse dia, 1965, ano que vem aí vai fazer já 60 anos. O João Paulo, conheci o João Paulo um tempo atrás, quando eu tocava, tá? Então essas são curiosidades, essas são as referências do... Mais um. Ele está rebelde. Não, sou eu. Tá? Então, é o início de uma pesquisa, que eu creio que ano que vem nós vamos nos debruçar, chamar um percussionista mesmo para nos orientar e trazer esses termos, né, neumáticos, trazer a partitura mesmo para escrever os acentos, o que é cada rudimento desse do grupo, tá? Muito obrigado aí. Obrigado. Aí tem pergunta. Peraí. Na verdade não é uma pergunta, eu queria só fazer uma sugestão. Porque o Nil fez um trabalho por décadas muito bom, com todas as escritas por década. Se voltar lá na palminha, a palminha é o ritmo originário do boi, dos anos 20. Hoje a palminha virou esse ritmo, mas ela surge de uma polirritmia, porque só tinha palminha, né? Não tinha nada antes, era só palminha. O boi tradicional era bem chato. Não tinha harmonia. Aí tinha um registro daquelas músicas que era uma palminha com uma polirritmia de 3 contra 2. E acaba virando essa célula hoje, tá quase isso, mas você vê que ela é meio estendida, porque ela nasce, segundo aquela fonte, acho que está lá no trabalho do Nil, de um trabalho de 3, e a outro grupo fazendo 2. Hoje eu ouvi isso, mas a fonte da época diz que, é mais antiga que veio naquela época lá da Luciane, a fonte seria da palminha, e isso é bem interessante, porque muda muita coisa, né? E o marujo tem a ver com a cabanagem também. Porque sobrou marujada. Marujo é uma manifestação cultural que tem lá na Freguesia do Undirá, uma vez no ano, entre a festa do Natal e do Ano Novo, e que usa o gambá. Aí tem marujo lá, e é uma coisa que parece um cortejo.
E eu acho que talvez possa também ter conexão com isso. O ritmo é absurdamente lindo, o Marujo. Só que é um tempo que não dá pra gente ir, que é tempo de festa, né, normalmente. Mas eu dá uma olhadinha lá no Nil, o Nil é legal, ele deu uma, Sim, aquele ele deu trabalho. uma mapeada. Eu acho que a gente tem cópia física por aqui dele. Sim, com certeza. Eu acho que é como estou te dizendo, né? A gente vai ver esse ano que vem, debruça para. E o Nil é culpado também disso, né? O Nil, desde muito tempo, ele já é o produtor de Caprichoso, conversar com os outros produtores para saber como que eles estão se estabelecendo assim. E tentar achar essas fontes mesmo com mais clareza. Mais alguém? Diga. Dessa rítmica toda aí, só para saber, tá? Quem tem mais títulos? O quê? Não importa isso. Ele fez uma pergunta irrelevante. Vamos. Ele quer saber quem tem mais títulos. É quem roubou mais. Menino tá sendo gravado. Só da rítmica. Mas é cultura amazonense. Amazônia. É o garantido, né? É. Você aceita. Eu acho assim, vai ser muito curioso para a gente encontrar esse baque, né? Que a gente não tem nem tempo para isso. O que é o garantido, o que é o caprichoso. É tão vasto, né? Seria interessante realmente ter até mesmo pesquisadores dos dois lados envolvidos com isso, porque as fontes são diversas. E nos últimos 10 anos, as transformações foram absurdas. Você escuta já assim, tipo, tocou um compasso, já sabe que vai entrar um ritual. Isso. E outra, nós ainda temos muitas fontes vivas. E o que a gente vê nas pesquisas, nessa questão oral, né, nessas narrativas, é que sempre eles ainda se mantêm preservando o seu lado. Né? Então você vai ver que um vai dizer, não, isso foi o primeiro, foi o garantido que fez. De repente eu vou atrás dessa fonte que o Nil me traz e misturo as coisas, eu já estou prejudicando um outro lado, que aí já vai dizer que não é isso, que já na Baixa de São José já não se utilizava essas coisas todas. É sempre bom dizer, mas o boi é imaginário, né? Quem trabalha com fonte oral sabe disso. Isso. Não tem verdade, tem versão. Então vai ter 1000 versões sobre coisas e vários pesquisadores que também trazem versão, porque no tempo dele o rigor científico não estava tão rigoroso assim, né? E a vida é isso aí. Eu acho que é mais realmente a academia não se silenciando para tudo isso. Se nós vamos chegar realmente ao ponto verdadeiro, a gente sabe que nem sempre E quem achar que está ruim faz outro trabalho, questiona quando diz a Marilene Corrêa. Só mais uma aqui, professor. Diga. Um adendo lá na curiosidade, falando sobre o Carlos Paularim, e ele é o compositor da toada Ninguém Gosta Mais Desse Boi do Que Eu, né? Eu soube que ele era marujeiro, e aí teve um probleminha lá dentro da marujada com ele, envolvendo ele, e aí ele foi expulso da marujada, não deixaram mais ele tocar. E aí ele foi pra cachaça e ele ficou triste e ele compôs a toada Minha Vida Sua com a Marujada. Acho que a tua pergunta já explica, né? Tudo, né? Porque ele foi expulso. Era uma curiosidade, né? Sim, Era uma ele pergunta. entrou naquela parte da curiosidade. Mas que tá rolando essa história. Isso aí eu ouvi de um que era ex-marujeiro, infelizmente ele faleceu, o cabo Cecílio, que foi fundador do Boi Garanchudo aqui em Manaus. Ele, né? Isso aí também é pesquisa. No tempo desse o charango deu uma polêmica também, né? Quem que tinha introduzido o charango na Que toada? não foi. O Renato que respondeu. Até que eu Foi perguntei bem pra ele. recente essa polêmica. Foi ele que respondeu. Ah. O Renato que eu perguntei, porque Foi. o presidente Fred Góes não foi quem introduziu lá na arena. Não foi ele que entrou a primeira vez no boi. O que entrou mesmo foi o Silvio Camaleão. Sim, a primeira entrada dele. Que Primeira faz. gravação, né? Porque é tudo muito fonográfico. Né? Tudo Aí muito quando tem fonográfico. fonograma é fácil porque Isso. tem prova material, né? Então o Silvio estava ali, botaram. Tanto que tem um episódio que quem fala é o Geraldo Brasil, que ele só tinha um charango. Só tinha um charango cidade na toda. cidade, vamos colocar assim, Todo só mundo tinha um charango tocava na só cidade. O Fred Góes pega o charango que está na casa dele, eles têm que gravar. Aí eles colocam corda de nylon no cavaquinho e tocam o cavaquinho como charango. Já porque aquilo já está Precisa do presente. som. Legal. Meu nome é Evelyn Vasconcelos, eu sou membro do grupo de pesquisa Banzeira, orientada
apresentado pelo professor Renato Brandão. O título do meu resumo expandido é a influência do audiovisual na formação de novos públicos para a música, sendo uma reflexão sobre como o audiovisual atrai novos públicos para a música regional manauara e os seus desafios. Bom, esse trabalho ele buscou investigar o impacto das redes sociais no consumo musical das gerações contemporâneas, com foco na música regional manauara, tendo como objetivo principal analisar como as plataformas digitais, como o TikTok, o Instagram e o YouTube, eles influenciam nas escolhas musicais dos jovens e promovem a visibilidade de artistas independentes da nossa região. Essa pesquisa se baseou na teoria da convergência midiática do Henry Jenkins, que ele enfatiza a interação entre diferentes meios de comunicação e a participação ativa dos consumidores. Através de uma revisão bibliográfica, análise de caso e uma entrevista com um artista local, o estudo identificou que as redes sociais têm um papel crucial na descoberta e no consumo de música, democratizando o acesso à cultura e promovendo a diversidade musical. No entanto, a pesquisa também revelou desafios para artistas da região norte. Conclui-se que as redes sociais elas oferecem um potencial significativo para a promoção da música regional, porém se faz necessário que as políticas públicas e as iniciativas privadas sejam implementadas para garantir um desenvolvimento cultural mais equitativo e mais inclusivo para os artistas da nossa região. Eu dividi esse resumo expandido em 2 tópicos. O primeiro deles é a influência das redes sociais no consumo de músicas das gerações atuais, porque compreendermos essa questão de como essas plataformas elas nos atravessam sobre o nosso comportamento, o nosso consumo musical, é muito importante para a gente analisar a indústria da música e os seus reflexos sociais. Com o tempo passando, o crescimento das plataformas digitais e de streaming de downloads de músicas, eles trouxeram diversas mudanças significativas no consumo de música, tornando as plataformas e as redes sociais grandes influenciadoras de consumo entre as novas gerações. O livro que eu usei de base foi esse, Da Cultura da Conexão, Criando Valor e Significado por Meio da Mídia Propagável, do Henry Jenkins, do Josh Green e do Sam Ford. Ele fala muito nesse livro sobre essa convergência midiática. Mas o que é essa convergência midiática? A convergência midiática ela é um processo em que as mídias tradicionais e as novas se entrelaçam. Então, meio que ela permite que esses diferentes meios de comunicação eles interajam entre si, criando uma grande teia de conteúdo que está disponível para o público consumir. No caso, a convergência midiática ela é impulsionada por 3 grandes forças. A primeira é a mudança tecnológica, porque o avanço da tecnologia permite com que diferentes formas de mídia cada vez mais se entrelacem, facilitando a circulação dos conteúdos através de múltiplos canais de compartilhamento. Outra coisa muito importante também é a mudança da indústria, pois as empresas elas estão sempre se adaptando, o marketing está sempre se inovando para poder criar estratégias que integram várias plataformas e formatos para alcançar vários consumidores. Outra coisa também é a mudança cultural, porque além da convergência midiática, o Jenkins ele fala que nesse momento em que a gente vive, os consumidores eles param de ser meros agentes passivos. O que antes era uma mera experiência musical auditiva, hoje em dia acaba se tornando algo mais visual e mais interativo. Então ele fala que a convergência midiática ela não apenas transforma a forma em que o conteúdo é consumido, como também impacta profundamente no modo como a gente produz e compartilha, e consequentemente impacta na forma como a gente produz e compartilha música. A geração Z, que é a geração de 1990 até agora, é uma geração que ela tem uma proatividade tecnológica muito grande. Eles já estão nascendo no meio tecnológico e eles adotam a música hoje em dia como algo visual e interativo. Isso a gente vê no TikTok, no Instagram, constantemente nas nossas redes sociais, em que a gente tem um estímulo muito grande de música, de dança e de muitas informações acontecendo em um só espaço. Isso faz com que a gente ultrapasse as barreiras de uma mera experiência auditiva como era antigamente
e parte ser uma experiência diferente, uma experiência em que une algo visual, algo interativo e algo auditivo, tudo junto. Agora, como as plataformas digitais atraem novos públicos para a música regional amazônica? Bom, Queiroz destaca como as redes sociais se tornaram um espaço onde as pessoas compartilham as suas preferências musicais, interagem com os outros entusiastas de música, e essa constante interação com a música, ela tem um impacto na formação da identidade musical das gerações atuais. Pois por mais que a gente não perceba, a gente está constantemente sendo atravessado por esses conteúdos diários, como por exemplo, a gente escuta uma música muito chiclete no TikTok e mesmo que isso não seja um estilo de música que a gente gosta, fica na nossa cabeça ali, girando, girando. Por exemplo, que nem aquela música lá do "Tô precisando de dinheiro pra comprar um pé". Por exemplo, eu não gosto desse estilo de música, mas ela tá em todo lugar. Ela tá na rádio, ela tá na televisão, ela tá no TikTok, ela tá no Instagram, ela tá em todo lugar. E por mais que eu não consuma esse tipo de música, ela me atravessa e chega até mim, de alguma forma. Isso nos mostra o poder das redes sociais e como elas funcionam como potenciais facilitadores de reconhecimento, onde mesmo que o artista esteja por fora dos circuitos tradicionais da música, ele pode sim ser reconhecido junto de artistas conhecidos mundialmente por meio dessas plataformas. Isso é um dos fatores cruciais que coloca a gente, como o professor Renato tinha dito anteriormente, a Amazônia é um local em que a gente se encontra num isolamento geográfico muito grande. E como a gente não tem apoio governamental, nenhum apoio do público local, os artistas regionais amazônicos eles acabam encontrando nas redes sociais uma alternativa de conseguir mais reconhecimento, publicando seus trabalhos, compartilhando suas músicas de forma independente. A revolução midiática ela defende que os consumidores, por sua vez, eles não ocupam um papel passivo, onde somente se absorvem informações. Então, hoje em dia, as pessoas elas não somente escutam música, elas são agentes ativos na criação de conteúdo. Ou seja, hoje em dia as pessoas criam músicas, elas participam junto com o artista, se conectam com ele, assim surgem também as fanfics, as teorias das músicas, tipo, nossa, achei que aquela banda, a minha teoria é que aquela música fala sobre isso, e isso posta em fóruns, e tem uma troca com o artista muito maior do que antigamente, por conta das redes sociais. Como cita Jenkins, a cultura participativa é o cerne dessa transformação. Ela descreve como a comunidade de fãs se envolve na produção e distribuição de mídia, tornando-se uma parte integrante do processo criativo. Ou seja, dessa vez, o artista produtor, ele não está só ele e a cabeça dele trabalhando ali. Hoje em dia, já acontece há muito tempo isso, mas hoje em dia, com o avanço tecnológico, isso é muito mais forte, porque agora o consumidor, ele é um integrante mais junto assim, do artista, ele é mais integrante nesse processo criativo. E essa cultura participativa, ela muda a maneira como as gerações interagem com a mídia atual. A Amazônia, devido à sua distância das grandes metrópoles sudestinas, enfrenta desafios para alcançar o público nacional. Aí eu pensei assim, eu não sou música, eu sou artista visual, eu sou estudante de licenciatura em artes visuais. Então eu precisei ir atrás de uma cantora daqui que eu gosto muito, que é a Beatriz Procópio, que ela é natural de Manaus, do estado do Amazonas. Eu fiz uma entrevista com ela no Instagram, em que eu perguntei para ela qual era o maior desafio para ela de ser uma artista aqui em Manaus. E ela fala, vou até ler aqui, ela falou assim: o maior desafio é ser considerado artista pelos próprios manauaras. Diferente de Belém, por exemplo, onde existe uma cultura muito bairrista, aqui em Manaus os manauaras não se incomodam em dizer que não conhecem nenhum artista daqui, ou que não tem ninguém daqui fazendo música boa. Muitas vezes nem tendo escutado sequer um trabalho de sua própria terra. Vemos em posts da prefeitura sobre o Passo a Passo, por exemplo, perguntando qual artista do norte eles querem ver no festival. E os comentários são um show de horror. Nenhum, todos ruins. Existe algum artista bom em Manaus? Ou a galera parte para os clássicos mais antigos, que são incríveis e abriram os caminhos para nós, mas mostra que não se tem uma cultura de renovação ao ouvir artista daqui da nossa região. Acho que além do clássico e real isolamento geográfico,
sermos nichados como os artistas regionais, o que muitas vezes é colocado em um tom pejorativo para nós, o que não acontece com artistas do eixo sul-sudeste, que esses sim são os artistas nacionais. A falta de apoio do público local é um grande problema. Ela nos conta, então, que o maior desafio para crescer como artista na região é ser considerado artista pelos próprios moradores da cidade de Manaus, que muitas das vezes não têm acesso a esses músicos. E eu perguntei para ela sobre se ela achava que existia algum tipo de apagamento com artistas da região norte. E ela responde: acho que existia um marco na região com Carrapicho, Raízes Caboclas, entre outros que fizeram um trabalho incrível e admirável. Mas acho que o público não entende que existe rock manauara, MPB manauara, pop manauara, rap, indie manauara, RB manauara. E eu sempre pergunto qual estilo de música a pessoa gosta, porque eu conheço muitas pessoas que fazem todos os tipos de estilos musicais daqui. E as pessoas nem procuram porque acham que não vai ter. E isso eu considero um grande apagamento e uma das maiores dificuldades que eu enfrento como uma artista da nossa região. As redes sociais, em conjunto com programas de grande audiência, como o Big Brother Brasil, eles têm se mostrado ferramentas poderosas para a divulgação da cultura local. Né? A gente teve um exemplo recente, que foi da Isabelle Nogueira, uma representante da cultura do boi bumbá de Parintins, em que ela demonstra como que a televisão aberta, aliada às mídias sociais, pode levar as tradições amazonenses para todo o Brasil. E a gente viu isso acontecendo quando ela foi representar a nossa região num programa de audiência, em que todo o país teve contato, muita gente conheceu a cultura do nosso estado, pessoas que não faziam ideia que existia, que foram atrás e trouxe uma visibilidade para o Festival de Parintins muito grande. Então a gente consegue perceber a inserção de produções audiovisuais em plataformas digitais, que hoje em dia elas têm sido um catalisador para essa visibilidade de regiões antes marginalizadas como a Amazônia. A participação de artistas manauaras em programas de grande audiência, como o Big Brother Brasil, ela nos mostra como o audiovisual é capaz de transformar esses espaços, revelando a riqueza cultural que muito tempo permaneceu oculta. Mas isso só a ponta do iceberg, porque nem todos os artistas da nossa região eles têm acesso às mesmas oportunidades e, como citado pela própria Beatriz, a própria região não oferece suporte para que esses artistas emergentes eles possam desenvolver as suas carreiras, sendo a nossa região tendo uma grande ausência de um ecossistema cultural sólido que limita as possibilidades de muitos artistas de crescerem, perpetuando desigualdades e impedindo que a riqueza cultural amazônica seja explorada e conhecida mesmo. E é isso. Muito obrigada a todos. Esse trabalho eu trouxe ele mais como uma reflexão, porque esse tema ele veio na minha cabeça do nada, porque eu tinha começado pesquisando sobre a influência do audiovisual na música. Aí depois eu pensei, eu podia fazer um nicho maior e pegar a nossa região. Aí depois eu fui pesquisando, eu fui encontrando esses desafios no meio do caminho e eu não podia deixar de trazer eles aqui. Eu gostaria de comentar. Eu gostaria assim, de pensar, eu entendo que você é da área de artes visuais e tudo, mas de pensar com uma crítica. Acaba reproduzindo no trabalho muitos conceitos que são conceitos apagadores e não de visibilidade, como isolamento, que não tem produção, etc. e tal. Especialmente quando você apresenta no começo do trabalho que essa questão do audiovisual melhorou a experiência. Se você vai defender essa ideia, você precisa fundamentar com autores que trabalham isso. Então vão ser autores da psicologia da música e tudo mais. Porque parece que a ciência em geral entende o contrário, que as distrações visuais reduzem a experiência musical do ouvinte, são empobrecedoras. Essa é uma corrente que pensa isso. Mas você propõe uma outra vertente. Então, seria interessante você fazer uma revisão de literatura para fundamentar isso. Isso não pode ser baseado nessa coisa. É interessante essa perspectiva, mas procurar uma revisão sobre isso. E especialmente nessas questões
também que já estão superadas, como vazio demográfico, isolamento cultural. Não tem isolamento cultural, aqui não existe vazio demográfico. A gente sabe que essas ideias circularam na ciência por um tempo e no senso comum estão presentes. Mas a gente não pode trabalhar isso em perspectiva científica, porque não é real, né? Aqui é muito rico culturalmente. Não tem nenhum lugar que não tenha humanos produzindo cultura e muita cultura. Tá? Daí assim, essa contribuição mesmo para pensar sobre isso na perspectiva científica. Mais alguma pergunta? Obrigada. Obrigado. O meu trabalho é sobre o processo de estudos e performance das ilusões sísmicas e modulações métricas. Primeiramente, eu escolhi esse trabalho, apesar de não ser uma ferramenta muito inovadora das ilusões sísmicas, mas tem toda a escrita acadêmica sobre. Tem muita gente executando, falando sobre, existe alguns métodos sobre, mas ainda muito pouco, principalmente no Brasil. Então, eu resolvi trazer um trabalho sobre ilusões sísmicas. Não é exatamente inovador porque, por exemplo, o Brans fazia uso de uma ferramenta chamada deslocamento, que é um tipo de ilusão rítmica, né? Ele expunha o tema e depois de expor o tema, ele reapresentava o tema e deslocava uma coxinha para trás. E eu escolhi as modulações métricas juntamente com as ilusões porque o processo de estudos e de performance é basicamente o mesmo, assim, mas uma diferença contextual, onde nas ilusões a gente sugere uma métrica para persuadir o ouvinte, iludir ele, enquanto nas modulações, de fato, a gente transita para uma nova métrica. Durante a pesquisa, eu entendi como fundamento, junto com o orientador que foi o Stephen, que para você performar e executar, você tem que ter os conceitos bases temporais na música muito bem projetados, tanto os conceitos de maneira teórica como de maneira prática. E aqui eu queria atrelar a dois conceitos que muitas vezes academicamente a gente não sabe, às vezes, explicar ou definir direito, que é o conceito de tempo e o conceito de pulso. Que muitas vezes a gente tem esses dois conceitos como o mesmo, e não são exatamente a mesma coisa. O pulso, ele é algo que antecede o tempo. Quando a gente fala de som, o som é uma onda de tipo mecânica que se propaga pelo espaço. Quando falamos de pulso, a gente fala dessa onda se propagando de maneira contínua no espaço e tempo. Quando a gente fala de tempo, é algo além, né? Até agora a descrição bate, mas quando falamos de tempo, nós falamos desses pulsos organizados dentro de uma coisa que nós chamamos de compasso, que é um conceito da música ocidental. E esses pulsos dentro do compasso, eles têm uma hierarquia onde o primeiro pulso do compasso sempre é mais forte. Mas nem toda a música ao redor do mundo é feita assim, né? A gente estava falando da palminha, né, que era originalmente do 3/2. Se a gente lembrar, por exemplo, o sistema indiano, o Konakol, tem esses ritmos complexos, ou as sobreposições rítmicas dos ritmos africanos, são muito possíveis graças a essa liberdade fora da hierarquia, onde só tem o pulso como elemento condutor. Esse trabalho é um recorte no meu TCC e nele eu defendo a importância de se pensar nisso também para resgatar as raízes da nossa música, né? Por exemplo, nosso samba tem muito raiz da música africana e quem já deu aula, por exemplo, sabe a dificuldade às vezes que a gente tem para ensinar um aluno a pulsar assim com o passo sem cabeça, né? Que muitas vezes acaba virando só duas colcheias, tá, em vez de cá. Aqui, uma das referências do meu trabalho foi um workshop do baterista Kiko Freitas, que é uma das referências da bateria brasileira. Usou para exemplificar o conceito de pulso e a importância dele. Esse workshop, ele basicamente sugere a levada de batucada na caixa, taca-tica, 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 marcando o tempo no chimbal. E depois, ele insere o bumbo marcando o cocheia pontuado. Tum, 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 tum. Mais além, depois desse workshop, ele começa a improvisar em cima, em vez do tempo, improvisar em cima dessa cocheia pontuada. E nesse workshop ele explica a grande problemática nisso, né? Porque muitas vezes quando a gente está
tocando, a gente está tão atrelado nesse conceito do tempo que a gente esquece das possibilidades de pulsação. E aí o baterista fica improvisando, ele parece um alienígena, e a velha solução fica chamando 1, 2, 3, 4, todo mundo volta. E não dá para ser assim. É importante o baterista ter essa noção do pulsar para ter uma amplitude no seu discurso musical e no movimento da música, mas também é importante os músicos entenderem de maneira geral o conceito de pulsar. Aqui eu coloco outro exemplo, que é a tercina de semínima do jazz, que é também bem parecido o caso. Assim. Se a gente perceber assim, essa tercina, né, o jazz é escrito em 4, mas essa tercina de semínima sugere o 6, né, que é característico do ritmo de matriz africana. Então, e quem improvisa muito em cima dessa tercina de jazz é o baterista Elvin Jones. Aqui, agora, antes de falar sobre os tipos de ilusões rítmicas, sobre as modulações, eu queria estar falando do funcionamento condutor entre as métricas, tanto nas ilusões rítmicas quanto nas modulações métricas. Existem jeitos e métodos de você inserir um novo tempo de maneira ilusória. Né? Um desses jeitos é a modulação, que é basicamente um conceito bem parecido com a música tonal, onde a gente insere um novo ritmo em cima da métrica atual, a fim de persuadir o ouvinte que a gente está numa outra métrica. E eu trouxe um exemplo disso, transcrito e auditivo, que é uma transcrição de um tema chamado Brasileiro, que é do Maurício Guerassi, que é um guitarrista lá de São Paulo. Quem está performando nesse áudio que eu vou trazer e eu transcrevi essa levada é o Ale Damasceno, que é um dos bateristas bem importantes lá em São Paulo. E se vocês perceberem, aqui, né, a gente tem um 6x8, e quando chega aqui, ele começa a agrupar a tercina de 2 em 2, né, de 2 em 2 crochês, formando uma semina. E sugerindo uma espécie de jazz rápido aqui. Eu não escrevi, mas ele também faz um cumbo de walking bass para reforçar a ilusão rítmica que é proposta pelo baixista e para reforçar essa sensação de walking bass. Como é que eu faço para colocar o áudio? Eu vou colocar só um pouquinho da parte que é... Essa parte é uma parte do improviso do tema. Quem quiser ir atrás tem no YouTube depois. Já. Vai ser por agora. Vai. Deu para perceber? Então eles sugerem um pulso ali, um pulso de semínima, né? Em vez de ser o tempo de semínima pontuado. Né? É algo interessante. Esse é o conceito de modulação. Eu não sei. Acho que é Ctrl F5. Testa. Ou Alt F5. Ou então dá só um F5 e passa. F5. Nossa, péssimo. Eu não lembro. Mas tem um deslocamento que o nome é bem sugestivo e eu citei o exemplo do Brahms. Na bateria, esse deslocamento ele pode ser linear ou ele pode ser interno. O deslocamento linear é quando a gente desloca a levada inteira, o interno é quando a gente desloca só uma parte da levada. É um conceito importante porque quanto mais instrumentos a gente desloca, isso vale para a bateria, como conjunto de instrumentos de percussão e para o
o grupo de percussão estiver perfumando, quanto mais instrumentos forem para a métrica ilusória, mais ela vai soar real. Tanto que, se todo mundo de fato migrar para essa métrica, a gente vai ter uma modulação no lugar de uma ilusão. E para fechar, o outro jeito de se fazer isso é a subdivisão de forma de espaçamento. Esse método e os outros também, eles estão presentes no livro do Gavin Harrison, chamado Rhythm and Illusions, que foi um dos caras que se propôs ali escrever metodologicamente sobre esse tema. A subdivisão nada mais é que você quantizar o tempo, ou seja, você dividir ele na menor partícula possível. Você pode, aqui ele cita a quantização de 1, 2, 3 e então quanto é possível. Assim. A gente tem a fórmula que basicamente quando a gente pega essa quantização e distribui entre notas e repousos. E aqui tem alguns exemplos, né? Aqui, quantização de uma nota só nota, quando vem 2 notas, nota, repouso, repouso, nota, 3 notas, nota, repouso, repouso. E é uma combinação infinita, né? Aqui ele coloca só algumas possíveis. Assim. E tem o espaçamento. A ideia de espaçamento, ela vem da ideia da música pop nossa mesmo, assim, de ter um boom no tempo forte e uma caixa no tempo fraco. Então, ele vai pegar e vai colocar esse boom e caixa entre as notas e os repousos. Parece complexo, mas não é tanto assim. Eu vou pegar um exemplo aqui, que é essa quantização que está no livro também. Ele escolhe uma quantização de 4 notas. Ele escolhe um sistema de notas e repouso que é baseado em nota, repouso, nota. Nota, repouso, nota. Nota, repouso, nota. Nota, repouso, nota. Quando a gente adere a esse padrão, a gente tem que aderir rigidamente ele. Depois, ele coloca um boom em caixa em cada começo de espaçamento. Então, no primeiro nota, repouso, nota, ele coloca um boom. Depois, nota, repouso, nota, ele coloca a caixa e assim sucessivamente. Se a gente colocar da maneira como deveria ser escrito, vai parecer bem complicado, assim. Mas, olha que legal, né? Como a gente escolheu um padrão ternário de nota, repouso, nota, vai soar um ritmo ternário. No caso, vai soar um shuffle aqui, que soaria, né, escrito. Stats. E aqui ele coloca uns booms a mais a fim de persuadir o ouvinte que ele está realmente nesse shuffle. Assim. É muito interessante. Bom, eu já falei muito sobre ilusões rítmicas, agora sobre as modulações métricas. As modulações, como eu disse, também as modulações métricas acontecem sobre o elemento condutor que é o pulso. Né? E aqui eu trouxe um exemplo de modulação métrica, que é uma música Raimundo, do Chris Potter, que fica alternando de um 4 simples para um quinário. Só vou pôr um trechinho. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 4. E essas duas métricas, elas vão sendo ligadas pelo pulso de cocheira. Também o pulso ele pode ser o tempo, ele não precisa necessariamente ser algo diferente do tempo. Né? E eu trago outro exemplo aqui, onde o pulso é o tempo, que é a música Refém da Solidão, que é do Baden. Eu coloquei errado aqui, o arranjo não é do nosso trio, o arranjo é do trio Corrente. Quem está performando é do Ribeiro. E basicamente ele pega o tempo do samba, que tem uma subdivisão binária, e migra para um jazz, que tem uma subdivisão ternária. Proximidade com a tercina, né? Então também funciona como um elemento de transição.
aqui a transcrição que eu fiz. Ainda sobre as modulações, para a gente terminar, as modulações elas acontecem de uma maneira bem parecida com o sistema tonal, no sentido que é muito mais fácil você transitar de uma métrica para outra quando a quantização dela é parecida com a métrica que você quer transitar. Aqui eu cito um exemplo que não vai dar para mostrar, mas é a música 1 da banda Periférica. Eu tentei escolher no meu trabalho diversos gêneros musicais, né, para ficar só atrelado ao samba ou ao clássico e tal. E nessa música ela é um 4x4, mas há momentos que esse 4x4 vira um 7x8, né? E se a gente parar para pensar, a gente tem uma cocheia só de diferença. Tanto que uma das maneiras de se reger, não tão comum, mas é uma maneira, é você 1, 2, 3, 4, 1, cortar a última cocheia desse quaternário para reger o 7. E um outro exemplo seria a música Just a Face da banda Impulse, que é uma banda mais atual, que ela tem uma pequena ponte que é um 6x8 para 5x8, a gente também tem uma cocheia de diferença, mas a parte mais legal dela, que eu acho, é a introdução, porque a guitarra ela sugere um compasso ternário e quando a bateria entra, ela entra entra de fato um pouco no 6x8, que é um compasso composto. E se a gente analisar, ambos os compassos, o 3x4 e o 6x8, também tem o mesmo número de colcheias, né? São 6 colcheias, o que daria para fazer uma analogia entre tom relativo a maior e menor, né? Que possui uma luz e uma armadura de clave. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem uma dúvida? Quer falar alguma coisa? Esse eu não vou perguntar, que eu já sei, já foi para outro. Eu perguntaria para analisar, né? A primeira pergunta que eu precisaria fazer, você é o Vinícius mesmo, né? Sou. Eu fiquei procurando, cadê ele? Agora eu posso... Aí eu perguntei pro Ângelo. Não, mentira, eu perguntei a mesma coisa, é o Vinícius, pô. Pois é, eu sabia que a universidade transformava as pessoas, mas não tanto assim. Não, Vinícius, parabéns, eu acho que o teu trabalho, eu acho até não legal, assim, no nosso evento nós temos hoje esse colorido, né, de pesquisa, da forma Uma que você diversidade linda, né? Eu acho que essa é a nossa grande vitória hoje aqui, né, trabalho e outro tipo de discussão como essa, esse tipo de análise tão profunda, você como ritmista, até mesmo dentro de um curso que nós não temos, né, um professor ritmista, assim, que te traga, você tem para esse lado. Então, parabéns primeiro momento. Eu confesso que eu estava falando, eu estava meio voando aqui, porque essa coisa realmente que bem específico, né? Porque eu penso o ritmo de uma forma e já vocês que são ritmistas pensam de outra forma e analisam. Até a gente entra no tempo, né? A gente entra no meio, mas legal trabalhar com esse trabalho que eu acho que frutificaria para a tua vida daqui para frente, assim, de forma que levaria isso para até mesmo no contexto educacional. No contexto educacional, inclusive no segundo trabalho eu quero usar um pouquinho disso como referência, é sobre o Down Promo, né, sobre música e movimento na bateria, assim, e eu muitas vezes pego alunos com dificuldade de marcar o tempo, pulsar, então essa conscientização é muito importante não só para performance, mas para a gente que vai ensinar, né, para sanar essa dificuldade dos alunos, ajudarem eles a entender melhor o tempo, o pulso, que é algo que às vezes é tão fundamental, tão eu não sei nem usar o termo, mas elementar, porque batucar, a gente está batucando no corpo o tempo inteiro, é algo que chega primitivo até, sabe, tipo, então é isso, é importante, e é algo que não está longe da realidade educacional
tipo, nem das escolas, se a gente fosse falar assim, né? Porque há jeitos lúdicos de se trabalhar isso e sugerir isso, sabe? Mas é um começo, né? Eu confesso que eu fiz esse trabalho pra mim mesmo, para focar em performance, né? Eu sempre fui apaixonado pela performance e via meus professores tocar na faculdade. E eu me apaixonei quando eu vi meu professor tocando, né? Usando dessas ferramentas, assim. E é algo que às vezes tem uma resistência mesmo hoje, assim. Parece que é tipo, o cara tá tocando no chão em inglês, assim. Legal. Muito obrigado, Henrique.